Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma leitura do livro 20.000 Léguas Submarinas, do Júlio Verne. Eu sou o professor Pedro Diniz, da Escola Orlando da Costa Teles, da cidade de Ibaté. Então, pessoal, prestem muita atenção na nossa leitura. Lembrando que você tem que utilizar a estratégia IAT, Interpretação Avançada de Texto, ou seja, conforme a leitura e as interpretações vão acontecendo, você vai no seu caderno anotando todos os detalhes importantes dessa história. Depois que a gente terminar o capítulo, você vai fazer o quê? Um pequeno resumo ali de 10 a 15 linhas, dependendo da quantidade de informações que tem. E depois desse resumo você vai fazer o quê? Um desenho que vai representar esse capítulo. Então no desenho tem que ter todas as informações necessárias, que só de bater o olho no desenho você já vai lembrar de tudo que aconteceu no capítulo. Beleza? Então vamos lá, pessoal. Hoje nós vamos ler o capítulo 3. Vamos dar mais uma olhadinha, vamos trocar de página aqui e vamos começar o capítulo 3. Então vamos lá, pessoal. 3 minutos depois de ter lido a carta do ilustre secretário da Marinha, caçar aquele monstro inquietante e livrar os mares de sua constante ameaça tornara-se o único objetivo da minha vida. A oportunidade de participar daquela caçada me empolgou. Simples, né? Então, não preciso nem explicar o que aconteceu aqui. Ele recebeu a carta sendo convidado para aquela expedição, ele leu a carta e na hora ele falou, é isso que eu quero fazer, eu vou livrar os mares desse monstro, e ficou super empolgado. No entanto, eu estava cansado e precisando de repouso. O meu maior desejo era rever meus pais, os meus amigos, o meu pequeno apartamento no Jardim Botânico em Paris, as minhas preciosas coleções, mas nada me deteve, esqueci de tudo. Fadigas, amigos, conforto, e aceitei, sem mais reflexões, a oferta do governo americano. Conselho, chamei com voz impaciente. Então, pessoal, vamos só entender aqui, antes de entrar aqui no diálogo do conselho que o senhor vai conhecer agora. Então, pessoal, na hora que ele recebeu esse convite, ele ficou empolgado, mas ele estava cansado, porque ele estava vindo de uma outra viagem, Ele estava cansado e aí só queria ver o quê? Queria ver os pais dele, os amigos, Queria voltar para o apartamento dele, lá no Jardim Botânico em Paris, Rever as coleções que ele tinha. Só que ele esqueceu tudo na empolgação, ele falou, não, pode parar, eu quero ir e não vou perder essa oportunidade dessa expedição que o governo americano convidou, porque ele está representando a França, lembrando no capítulo anterior, tá? E agora começou um diálogo aqui, você vai saber quem é o conselho. Então ele falou assim, conselho, chamei com voz impaciente. Conselho era meu criado. Tratava-se de um rapaz dedicado que me acompanhava em todas as minhas viagens, apto para todo o serviço e que, apesar de seu nome, nunca dava conselhos, mesmo quando não lhe eram pedidos. Era uma excelente e honesta criatura. Conselho, chamei-o de novo, começando os meus preparativos para a viagem com grande agitação. Prepare-se, meu rapaz. Partiremos dentro de 2 horas. Vamos para Paris? Perguntou ele. Então ele começou agora a conversar com o conselho, explicou quem é o conselho, que é o criado, que sempre acompanhou ele nas expedições, E ele agora está avisando o conselho que eles vão, viajar de novo. Então, vamos para Paris? Perguntou ele. Sim, certamente, mas dando uma volta primeiro, respondi. Daremos a volta que o senhor quiser, concordou o criado. Não será uma grande volta, trata-se de um caminho menos direto. Vamos embarcar na Abraham Lincoln. Se é a sua decisão, para mim é a melhor, senhor, disse ele. Então, ele acabou de informar o criado dele, o conselho, que eles não voltariam para Paris. Eles fariam o quê? Eles iam pegar agora, entrar na expedição e vão dar uma volta aí atrás do... Ele vai falar agora na próxima parte, que eles vão atrás do monstro, mas o conselho não falou nada. Falou, vamos embora, onde o senhor quiser que eu vá, eu vou, certo? Vou lhe dizer a verdade, meu rapaz. Trata-se do monstro marinho. Vamos livrar os mares da sua presença.
O autor de uma obra importante sobre os mistérios dos grandes fundos submarinos não poderia deixar de embarcar com o capitão Farragut. Missão gloriosa, mas também perigosa. Não sabemos para onde vamos. Esses animais são seres caprichosos, mas ainda assim vamos. Temos um comandante que não tem medo de nada. E o que o senhor fizer, eu também farei, disse ele. Então agora ele acaba de dar informação ali para o nosso amigo Conselho, falando o quê? Ó, nós vamos atrás do monstro marinho, certo? E eu, né, que sou autor desse grande livro publicado na França, dos mistérios dos grandes fundos, dos mistérios dos grandes fundos submarinos, não vou perder a oportunidade de sair com o capitão Farragut, né? Ainda mais que o Farragut, ele é o quê? Ele não tem medo de nada, então ele é um cara corajoso. É uma missão perigosa, mas também é uma missão muito gloriosa, né? Não é todo mundo que recebe um convite desse. Então ele só estava informando ali pro nosso amigo, pro nosso amigo Conselho. Continuando aqui, um quarto de hora depois, as nossas malas estavam prontas. Em poucos minutos, chegávamos ao cais. As chaminés do Abraham Lincoln soltavam na atmosfera torrentes de fumaça negra. Subimos a bordo e um dos marinheiros conduziu-nos ao tombadilho. Conselho caminhou para a murada e eu fui levado à presença de um oficial de aspecto agradável, que me estendeu a mão. Sr. Pierre Aronnax? Perguntou-me. Vamos parar só um pouquinho para entender aqui. Lembrando que a cada trecho a gente vai parando, porque o mais importante é você enxergar as cenas que vão acontecendo. Então o que aconteceu agora aqui? As malas já ficaram prontas, eles chegaram ao cais, né? E aí temos aí alguns vocabulários para você colocar no seu resumo aí. Então na hora que ele chegou, as chaminés já estavam lá, ligadas, né, do Abraham Lincoln. E aí tá falando aqui, soltaram na atmosfera torrentes de fumaça, ou seja, torrentes é aqui, o grande volume de fumaça negra, porque estavam ligados lá, o motor já estava ligado, né? Aí o que aconteceu? Um marinheiro conduziu os dois, né? E falou assim, ao tombadilho. O que é o tombadilho, pessoal? Até, ó, vamos clicar aqui, eu já fiz aqui a pesquisinha. Tombadilho é o que, ó? É uma estrutura que é erguida lá na polpa, ela é fechada, né? Como se fosse uma casinha lá. Então, conduziu até o tombadilho. O conselho caminhou para a amurada. O que é a amurada, pessoal? Vamos pegar aqui também. A amurada é o que? É o lado interno da embarcação ali, certo? Então, em cima do convés ali é o lado que serve de parapeito. Então, nosso amigo Conselho foi para esse lado e o nosso amigo aqui, o convidado, foi para onde? Que é o professor, foi para o tombadilho, que é aquela casinha onde ficam os oficiais. E aí ele começou um diálogo com esse oficial. Aí ele falou assim, Sr. Pierre Aronnax? Perguntou-me. O próprio, respondi. O comandante Farragut? Em pessoa. Seja bem-vindo, senhor professor. Após os cumprimentos de praxe, deixei o capitão entregue ao seu trabalho e me encaminhei para a cabine que me estava reservada. A arrumação interior da fragata correspondia às suas qualidades náuticas. Fiquei muito satisfeito com o meu alojamento, situado a ré e comunicando-se com a sala dos oficiais. Deixei Conselho a arrumar convenientemente as nossas coisas e subir à coberta a fim de assistir aos preparativos da partida. Então, rapaz, o que aconteceu aqui nessa cena aqui? Na hora que eles chegaram, ele foi lá até onde ficam os oficiais e o comandante lá se apresentou. Ó, eu sou o Farragut, né? Sou o comandante Farragut, o capitão Farragut, o comandante. E o senhor, quem é o senhor professor? O nome do nosso amigo aqui, ó, o professor Pierre Aronnax. Então, anota aí no seu resumo o nosso convidado ilustre que representa a França, que está no navio Abraham Lincoln dos Estados Unidos, é o senhor Pierre Aronnax, né? E agora ele embarca aqui nesse navio que é comandado pelo Farragut, certo? Aí ele vai até a cabine, fala assim,
meu amigo, você vai arrumar as coisas aí, que eu quero dar uma olhadinha lá nos preparativos para o navio partir, né? E finalizando o capítulo, ele fala: às 8 horas da noite, navegamos a todo vapor nas sombrias águas do Atlântico. Então, pessoal, esse foi o terceiro capítulo. Você percebeu que nesse livro os capítulos são bem curtinhos? Pelo menos o primeiro, o segundo e o terceiro até agora bem curtinho, tá? Então vamos lá, só rever o que está acontecendo aqui para você montar o teu resumo e o seu desenho. Deixa eu voltar aqui. Aí. Então, galera, o que aconteceu? No capítulo anterior, nosso amigo aqui recebeu a carta, certo? Ele leu, ficou super empolgado pelo convite, né? Apesar de estar cansado, porque ele tinha acabado de retornar de outra expedição lá no Nebraska, né? E ele queria rever os pais, os amigos, voltar para o apartamento dele, né? Que era lá no Jardim Botânico em Paris, rever as coleções dele. Ele deixou tudo de lado, o conforto, tudo. Aceitou, sem pensar muito, sem refletir. Aceitou o convite do governo americano, né? Já chamou o seu ajudante, né? Que é o nosso amigo, o seu criado, né? Que é o amigo Conselho, que era o que ajudava ele em todas as expedições. Explicou pro conselho, pro criado dele, falou: ó, é o seguinte, né? Começou um diálogo, é óbvio, né? É o seguinte, nós vamos atrás do monstro que todos estão falando, né? Arrumou as coisas e foi, né? Lá até o barco Abraham Lincoln. Chegou lá no barco, o nosso amigo Farragut foi lá na beira na murada, né? Que é na beiradinha ali do convés. O nosso amigo aqui, Pierre Aronnax, foi lá no Tombadilho, que é na casinha dos oficiais lá. Se encontrou com o capitão Farragut, eles se cumprimentaram. Oh, o senhor que é o representante lá da França, né? Seja bem-vindo, senhor Pierre Aronnax. E o senhor que é o comandante Farragut, muito prazer. Aí beleza, desceram lá para a cabine, deixou o criado dele arrumando as coisas e subiu para ver os preparativos para a partida do navio. E aí às 8 horas o nosso Abraham Lincoln, o nosso navio Abraham Lincoln, saiu, né, nas sombrias águas do Atlântico. Beleza, pessoal? Então, é só você fazer o seu resumo aí do capítulo, fazer o seu desenho e aguarde a gravação do próximo capítulo. Fiquem com Deus e um abraço. Tchau, tchau.